encontraram no celular do tenente-coronel Mauro Cid indicam que o então presidente da República à época, Jair Bolsonaro, recebeu um envelope com dinheiro vivo do familiar de um empresário do agronegócio no fim do ano de 2022, pouco depois dele chegar aos Estados Unidos. Essa apuração é do Aguirre Talento, que está conosco. Quem também está aqui com a gente é o Thales Faria e o Ricardo Couto. Boa tarde, amigos. Conta mais, Aguirre. Boa tarde para você. Boa Boa tarde, tarde. Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Couto. Então, eu Boa passei tarde. essas últimas 48 horas destrinchando a investigação da Polícia Federal do caso das joias. Além do relatório final das joias, tem muitos detalhes sobre diálogos de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, diálogos do advogado Frederico Wassef, e diversos pontos que me chamaram a atenção. E um dos pontos que eu aprofundei um pouco mais foi uma troca de mensagens que indicam que Jair Bolsonaro, quando viajou para os Estados Unidos, ainda no final de 2022, ainda no exercício do cargo de presidente da República, recebeu a visita do genro de um empresário do agronegócio, o empresário Paulo Junqueira, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, e ele é um empresário muito engajado ali no bolsonarismo, já chamou Bolsonaro para eventos do agronegócio ali em Ribeirão Preto. O genro desse empresário esteve com Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse empresário emprestou a casa para que Bolsonaro ficasse hospedado, para que a equipe de Bolsonaro ficasse hospedada durante a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos entre o final de 2022 e o início de 2023. E as mensagens mostram que Samuel Oliveira, genro de Paulo Junqueira, esteve lá para entregar primeiro. Um ajudante de ordens disse que ele queria entregar uma encomenda para Jair Bolsonaro. Só que ao longo dessas conversas, o próprio Mauro Cid pergunta para um outro segurança que estava com o Bolsonaro: e aí, ele entregou o dinheiro? Mauro Cid até dá conselhos para terem cuidado a guardar o dinheiro, e o segurança Marcelo Câmara fala que pediu para ficar com a parte do dinheiro, para ter um controle, para pagar as despesas. Então, para a Polícia Federal, os diálogos deixam claro que houve uma entrega de dinheiro vivo para Jair Bolsonaro nesse período em que ele estava nos Estados Unidos por esse emissário do empresário Paulo Junqueira. Eu passei o dia hoje e amanhã tentando localizar o empresário e consegui conversar com ele no final da manhã. Perguntei a ele sobre o episódio. Foi dando algumas versões desencontradas, mas ele falou que ele confirmou que emprestou o imóvel para Jair Bolsonaro, e aí ele fala que tinha alguns reparos, algumas coisas para consertar, para serem consertadas na casa, e que o genro dele entregou algum valor para eles, para que fosse feita segundo ele, para que fosse feito algum conserto, alguma coisa na casa. Mas, segundo ele, foi um valor irrisório, nas palavras dele. Agora, é claro que nenhum valor entregue por um empresário a um presidente da República é irrisório, né? Mas ele disse que não se lembra, disse que foi pouco. A Polícia Federal não chegou a aprofundar nesse ponto, porque, como eles estavam focados no caso das joias, isso foi apenas um achado circunstancial e não há, até o momento, uma indicação de que essa circunstância específica também vai ser aprofundada na investigação da Polícia Federal, mas em linhas gerais foi esse o episódio encontrado. Perfeito. Coach Thales, tem alguma pergunta para o Aguirre Talento que está conosco? Eu tenho Vai lá, uma coach. pergunta que muita gente se faz. Parece que vão prorrogar as investigações. As investigações continuam, né, Gui? Não pararam. Uma coisa que ninguém consegue entender é por que que esses ditadores lá das Arábias deram tantas joias, um tesouro para o Bolsonaro. A troco de quê? Qual foi a contrapartida? Eu me lembro que em algum momento da investigação se procurou fazer uma ligação com a venda daquela refinaria da Bahia para o Fundo Árabe, né? Por acaso a Polícia Federal está também nessa pista? Olha, no relatório, a Polícia Federal não chega a fazer essa relação, porque de fato eles tratam
eles tratam até o crime, se isso fosse comprovado, seria corrupção, mas eles tratam somente como peculato, que é o desvio ali de recursos públicos, desvio de itens do patrimônio público. Então, acredito que eles não encontraram nenhuma evidência mais forte de que tivesse alguma contrapartida, de que fosse tomada alguma decisão do governo Bolsonaro para favorecer os árabes nessas decisões. Realmente, a Polícia Federal acabou seguindo uma outra linha de investigação, mas é claro que eles tiveram uma certa. Precisaram fechar esse relatório, porque tem uma preocupação da Polícia Federal em entregar todas as investigações do ex-presidente Jair Bolsonaro antes do período eleitoral, justamente para não serem acusados de estarem interferindo nas eleições. Então, tudo que não for concluído até o momento ainda vai continuar sob investigação e novos elementos podem surgir dentro desse contexto que você falou sobre uma possível contrapartida para os países árabes ou para outros autores dos presentes. Mas também o foco agora da polícia vai ser finalizar a investigação do plano de golpe, que é a outra linha que ainda está pendente, e parece que eles vão focar a atenção nesse mês para entregar até o final do mês o relatório final do caso do plano do golpe. Por enquanto, o planejamento da Polícia Federal é esse. Obrigado. Tudo indica que, nesse caso do Bolsonaro, vocês estão me ouvindo? Ouvindo, Sim. Thales, pode falar. Ah, tá. Tudo indica que, nesse caso do Bolsonaro, deve-se seguir aquela máxima do Watergate. Siga o dinheiro. Tudo com o Bolsonaro está envolvido com dinheiro. Então, você tem esse caso que o Talento levantou. Talento, aliás, é um belo pleonasmo para esse repórter maravilhoso. Nesse caso que o Talento levantou, do empresário que levou o dinheiro, mas tem outros casos envolvendo dinheiro nessa história toda. Tem aquele caso do pai do Mauro Cid, que queria entregar um dinheiro pessoalmente ao Bolsonaro. Se eu não me engano, eram $20 mil, que ele queria entregar pessoalmente ao Bolsonaro, para o Bolsonaro reconhecer que ele entregou o dinheiro. Aquele caso anda meio engavetado, mas eu acho que a polícia deve estar atrás daquilo. Tem outra coisa que é muito também curiosa, que é o seguinte: o Assef foi lá, disse que comprou as joias de volta, né? Mas aquelas joias, quando foram vendidas, deram algum dinheiro, e o dinheiro foi para o Bolsonaro. Esse dinheiro que foi para o Bolsonaro não foi reposto. Se o Assef comprou, aquele dinheiro ficou com o Bolsonaro. Então, tem vários caminhos nessa história que são seguindo o dinheiro, e seguindo o dinheiro mostrar que o Bolsonaro embolsou boa parte do dinheiro dessas transações. Aguirre, pelo que você está vendo dessas investigações, a polícia está, de fato, seguindo o dinheiro? Sim, a polícia está seguindo o dinheiro, mas como eu falei, são muitas linhas de investigação. Tem uma que é muito importante, que a gente tem que lembrar, que eu até dei algumas reportagens no ano passado sobre os cartões corporativos da Presidência da República, o pagamento de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesse caso, a polícia está fazendo um trabalho minucioso de análise das quebras do sigilo bancário, dos personagens envolvidos ali, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dos integrantes da ajudância de ordens. Foi destacada uma equipe específica para analisar toda essa movimentação financeira. Então, esse trabalho de seguir o dinheiro realmente demora tempo, e é provável que esse caso, por exemplo, dos cartões corporativos da presidência, fique para um segundo momento, porque nesse momento eles vão priorizar finalizar essa investigação sobre o caso do plano do golpe, para poder, de certa forma, dar um ponto final nesse assunto e entregar um pacote de investigações prontas para o ministro Alexandre de Moraes, dar uma certa satisfação ao andamento dos casos.
Mas no caso das joias, por exemplo, eles ainda têm que explicar esse dinheiro que ficou com o Bolsonaro. Quer dizer, da venda da joia que está com o Bolsonaro, já que o Assef comprou com o dinheiro dele, segundo ele diz, né? Sim, com certeza. Teve as entregas de dinheiro vivo para o Bolsonaro, tem a movimentação, aquela operação de câmbio de 800 mil reais que ele manda para os Estados Unidos. Ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas nessa questão da movimentação financeira de Bolsonaro. Perfeito. Aqui, Aguirre, Provavelmente vai ter esse muita pessoal coisa só ainda para trabalha com dinheiro vivo. É desde as rachadinhas e tal. Por que isso? Eles não confiam em bancos. É sempre tudo com dinheiro vivo. Por que será? Em tese, para os investigadores, a movimentação de dinheiro vivo é usada porque é mais fácil para operações ilícitas, lavagem de dinheiro. é o indício, né? Realmente é isso. Thales tem pergunta também, Thales, para a gente encerrar? Não, já perguntei. Perfeito, então. Ô Aguirre, agora sim, finalizando, você procurou a defesa do ex-presidente também, né? Isso, a defesa do ex-presidente disse que ainda não tinha analisado esse ponto específico da investigação, que eles estão analisando os autos. E sobre as joias, a defesa negou irregularidades nas operações, eles argumentam que as joias tinham a natureza pessoal ali do presidente. Vai ter uma discussão que a defesa vai querer puxar essa linha aí de que Bolsonaro tinha o direito de comercializar, o direito de ficar com aqueles presentes porque eles eram personalíssimos. Acho que, no fim das contas, vai ser essa discussão que eles vão travar dentro do processo. E a gente vai acompanhar. Valeu, Aguirre, parabéns pela apuração. Um abraço, viu? Bom trabalho para você. Quando a gente vê os fatos se amarrando tanto, como você comentava, o Sakamoto falava também, Josias, a gente até se coça um pouco para partir para aquele papo mais voltado para a narrativa, né? Porque é uma narrativa quase que impecável e a gente acaba caindo naquele papo de novo do roteirista do Brasil, ser muito inspirado, ser muito mais. A gente vê aí no caso os inquéritos se encontrando, convergindo de certa forma, Sakamoto. E tem também alguns detalhes que aí para o roteirista fica muito bacana, que são os conflitos de personagem ali. A gente vê uma série de troca de farpas nessa história, uma série de trapalhadas que a gente achava que tinha sido só aquela lá atrás, no caso do Reflexo, do pai do Mauro Cid, aparecendo ali em fotos de negociação das joias. E a gente tem também agora destaques dos bastidores envolvendo os dois advogados na época ali do Bolsonaro, indiciados também, o Assef e o Weingarten, discutindo na época trocas de mensagens que foram reveladas, mostrando os dois que foram indiciados aí junto com o Bolsonaro, discordando de estratégias de defesa e das explicações que eles deviam dar para a imprensa, com frases ali. Weingarten, por acaso, por exemplo, usando aqui acusando o colega de jogar sozinho, de ser perdido e injusto na discussão ali dos temas. O Assef, por sua vez, dizendo que a PF, que partiu de Weingarten o pedido para que ele fosse naquela missão de recomprar o relógio Rolex nos Estados Unidos, uma série de provocações. Wassef reclamando, por exemplo, de Weingarten de reportagens que tinham saído na imprensa em 2023 sobre o caso, ironizando, falando ali parabéns, belo trabalho, sobre a forma como foi divulgado o caso, dizendo também, abre aspas, pensei que o objetivo da ideia de devolver as joias era para dar um freio na imprensa e diminuir ou tentar parar as matérias e não o contrário, criticando aí o trabalho do colega, então, Weingarten, que respondeu: e você, como sempre, achando que fui eu, como sempre, perdido e injusto. Essa troca de mensagens ali em março de 2023, e foi também o momento que Weingarten reclamou com o Assef que ele estava vazando informações a jornalistas, dizendo ali, continue jogando sozinho. Então, como é que você vê esse Kikiki, Sakamoto, tendo acompanhado aí toda essa cobertura e esse processo natural de divulgação dos casos na imprensa, mas como a revelação desses bastidores ali, do trabalho dos dois, o que isso diz ainda mais sobre esse caso? Natália, toda essa atrapalhada das joias por parte dos aliados e assessores de Bolsonaro, eles mostram, né, e eles e explicam por que o golpe de Estado bolsonarista não deu certo. Né, essa incompetência, né, a gente está vendo todos esses casos, por exemplo, o pai do Mauro Cid que vai fotografar as joias para tentar vender e aí aparece o reflexo, é um general,
não é um soldado nem um cabo, é um general. Aí ele fotografa, aparece lá o reflexo dele lá, grandão, lá a imagem dele, ligando ele a uma prova, né? O Wassef, que vai aos Estados Unidos, não quer, por conta de toda essa questão da recuperação, da venda e recuperação das joias, ele não quer ser identificado, e aí ele se esconde atrás de um poste, né? Fala assim, nossa, para tentar fugir dos seguidores do Bolsonaro, se esconde. Ele fala, né? Tem lá escrito que ele se esconde, tenta se esconder atrás do poste. Quem conhece Frederico Wassef? Frederico Wassef é um homem grande, velho. Tipo, ele não é pequeno, não, sabe? Então não é que é uma pessoa mirradinha, né? Então você imagina até uma cena de desenho animado, né? Ele atrás do poste, né? Ou buscando desesperadoramente, pedindo para a companhia aérea um lugar perto da fuselagem, da janelinha do avião para se esconder. Então tem várias cenas, na verdade, que realmente, como você coloca, mostram que o roteirista dessa grande pornochanchada chamada Brasil é uma pessoa extremamente criativa e faria corar de vergonha, né, o roteirista de House of Cards ou qualquer outra série política norte-americana. Agora, o ponto é que tudo isso indica também que por que o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado bolsonarista falhou. A gente tem uma série, um apanhado, no final das contas, toda essa reunião, né, é um apanhado de pessoas desqualificadas, muitas, não são todas, tá? Tem pessoas, inclusive nas trocas de mensagens, que se mostravam muito sensatas, né? Agora, você tem muita gente naquele meio desqualificado que queria agradar Jair Bolsonaro, que queria, na verdade, fazer as vontades do Jair Bolsonaro, cumprir os desígnios, conseguir status no campo bolsonarista, né? E aí só que eles eram pessoas desqualificadas, né? E pessoas desqualificadas servindo uma pessoa desqualificada. Lembrar que o histórico de Bolsonaro também era um histórico mambembe de trapalhadas antes e durante a presidência da República. Antes, ele era um deputado que colecionava, junto com outros membros da sua família, que depois a gente teve indícios, né? E colecionava funcionários fantasmas do seu gabinete, que tinha indícios de desvio do salário dos funcionários, as famosas rachadinhas. Como ele era do baixo clero, não conseguia fazer parte dos grandes esquemas, ele ia fazendo, mordendo os pequenos esquemas, tirando dinheiro daqui e dali. O bolsonarismo não se importa, diz: olha, foi pouco, o valor é pequeno, isso prova de que ele não tem relação nenhuma. Não, isso prova só que ele estava longe dos grandes esquemas, mas ele ia comendo pelo esqueminha dele. E aí o que acontece? Ele chega à presidência da República, leva e é cercado de pessoas que também agem de forma parecida com ele, e aí, inclusive, a costura do golpe é uma costura que se coloca dessa forma. É um pessoal desqualificado. Você vai ver os ataques de Braga Neto ao comando do Exército, as conversas que a gente vê nessa quebra de sigilo todo do celular do Mauro Cid, né? Todo esse processo de venda de ouro. Gente, não sei se vocês lembram, você vai ler o relatório da Polícia Federal, o pai do Mauro Cid foi tentar vender ouro naquelas lojinhas de Miami, que é muito semelhante àquelas lojinhas do centro de São Paulo, que só faltava o homem-placa lá, e dele chegar o pai do Mauro Cid, o homem-placa, me leva até a lojinha. É a mesma coisa, uma coisa mambembe. E esse processo mambembe estava presente também no golpe. Foi mambembe. Sabe, os personagens foram mambembe. Isso, na verdade, é muito assustador. Por quê? E aí eu termino te colocando isso. Essa atrapalhada, essa coisa mambembe, vender ouro para manter o Bolsonaro, tudo aquilo, toda a forma de costura do golpe, as minutas do golpe que existiram, estavam lá, mas toda aquela forma que tentou se trazer as Forças Armadas para dentro dos processos, tudo isso mostra uma forma muito precária e mambembe de fazer o golpe. Se fossem pessoas minimamente mais competentes e mais organizadas, o golpe poderia ter saído. O golpe poderia ter saído. Houve uma tentativa, mas não houve execução. Se houvesse pessoas mais organizadas que tivessem feito uma costura com o poder econômico, com os militares, com governos de fora, poderia ter saído o golpe. Então, isso é um alerta para o Brasil. Esta investigação das joias, que mostra toda incompetência e toda atrapalhada, mostra que se um governo de extrema-direita, minimamente mais organizado, chegar no Brasil, sabe, tomar o controle do Brasil, a democracia pode não sobreviver. Por sorte, o governo de extrema-direita que tentou o golpe era composto de incompetentes, e essa história das joias mostra isso.